A gente vai orar. A gente está falando sobre o app de profissão, nós vamos orar agora. Nós falamos sobre encher as taças, nós falamos de estar com as nossas lâmpadas acesas, até que ele venha. Nós cantamos sobre Apocalipse, quem esteve no imersão sabe o que nós cantamos. Mas a minha oração hoje é para que você tenha o seu coração alinhado com o Senhor, você consiga ouvir a voz de Deus nisso tudo. Nosso objetivo com os apps não é que palestra de profissão você já tem na sua escola. Palestra de profissão você já tem lá na internet, um monte de lugar. Mas nosso objetivo é que Deus desperte no seu coração um propósito. Que você esteja com a sua vida preparada. Se Ele voltar agora, se Jesus voltar agora, se o mundo acabar agora, se tudo acabar agora, se tudo se foi, você precisa saber onde que você vai abrir seus olhos. E você precisa abrir seus olhos lá no céu. Você precisa abrir seus olhos ao lado dele, junto com Cristo. E você precisa ter sua vida alinhada com o Senhor. Então eu quero fazer uma oração para a gente iniciar. Eu vou tentar correr o máximo possível para que vocês tenham um bom GA. Mas vocês precisam estar com a vida alinhada com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento. Pedindo, Senhor, que nós estejamos sim, Pai, enchendo as taças. Que nós estejamos batendo a porta até que o Senhor venha com justiça. Mas eu também quero pedir, Senhor, que nós estejamos com as nossas lâmpadas acesas, Pai. Porque, Senhor, quando a meia-noite chegar, quando o noivo vier, quando tocar a trombeta, Senhor, nós precisamos estar prontos para a vinda do noivo, para a vinda do Senhor que vai vir buscar a sua igreja. E nós somos a sua igreja, nós somos a sua noiva. Nós não queremos ser uma noiva suja e perdida no mundo, mas nós queremos ser uma noiva linda, adornada, pura, maravilhosa, segundo o seu coração, uma noiva preparada para se encontrar com o noivo. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, que encontre com o seu noivo, Senhor. Uma igreja cheia do teu Espírito, uma igreja cheia de pureza no coração. Então, Pai, eu peço que o Senhor venha alinhar os nossos corações agora, trazer, ó Pai, o seu pensamento, Senhor, para cada coração, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, tocar os nossos corações, para que nós sejamos cheios do Senhor e possamos transbordar daquilo que o Senhor quer de nós. Nós te agradecemos por essa igreja tão maravilhosa, que está preocupada com o nosso presente, que está preocupada com os nossos estudos, que está preocupada com a nossa profissão, mas também está preocupada com onde nós iremos passar a nossa eternidade. Nós declaramos que nós queremos passar a eternidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos dar, acho que esse aqui está melhor. Nós vamos falar um pouquinho, também no mesmo âmbito do Mica. Até falei, o Mica pegou minha palavra, né? A gente não combinou. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre profissão, um pouquinho sobre propósito. A gente vai falar, eu acho que você já pode pular para aquele slide que está escrito dons e talentos na geração alfa. Nós vamos falar sobre dons e talentos que Deus já derramou em vocês na geração alfa. A primeira coisa que eu quero perguntar é quem já trabalha aqui. Eu trabalho, eu ganho um dinheirinho, eu trabalho. Levanta a mão bem alto lá no teto. Isso. Beleza. Então tem uma galera que já está tendo contato. Pode abaixar a mão. Gente, nós vamos acelerar, então não distrai, tá? Então já tem uma galera que está tendo contato com o mercado de trabalho, que está tendo contato com uma hierarquia, que está tendo contato com um chefe e precisa... Pode abaixar a mão, amigo. E precisa prestar contas, né, daquilo que fez, daquilo que deixou de fazer, tem que fazer uma prestação de contas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só para vocês saberem, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Com 13 anos, meu pai pegou e falou para mim assim, eu não consigo... Com 13 anos, meu pai chegou para mim e falou, cara, eu não consigo ficar te bancando com essas roupas de marca que você quer, com esses tênis aí que você quer, não dá, se você quiser vai trabalhar. Aí eu peguei uma revista de perfume, tipo Avon, assim, essas revistas, e saí batendo de porta em porta e vendendo perfume, ganhando meu dinheiro para comprar meus tênis. E comecei a fazer dinheiro. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar como office boy lá na Avenida Paulista. Aí eu saía de trem, 6 horas da manhã, aquele trem lotado, igual vocês veem na televisão. Pegava trem cheio, pegava ônibus, trabalhava a tarde inteira, estudava à noite. Mas foi um tempo bom, um tempo de desenvolvimento.
Tudo isso que eu estou falando está no slide. Se você quiser acompanhar aí, pode acompanhar. Mas senão eu vou soltando aqui. E meu primo era meu chefe. Mas o meu primo era um cara muito duro comigo. Meu primo era um cara muito rígido. E talvez vocês que estão trabalhando, vocês talvez tenham alguns chefes que sejam rígidos. Alguém tem chefe rígido aqui? Dos que trabalham, meu chefe é rígido. Levanta a mão se o seu chefe é rígido. Baixa a mão. Isso é bom. Isso é bom porque vai forjar o seu caráter. Uma das coisas que a gente viu quando eu estava na gestão trabalhando no banco. Mano, a galera que está conversando, por favor, corta seu amigo do lado. Manda parar de conversar. Uma das coisas que eu estava observando no banco uma vez foi uma mãe. Se liga nessa. Foi uma mãe. Cadê o Mica? Geração Z. Foi uma mãe pedir emprego pro filho na minha frente. Sentou na minha mesa, eu era o gerente. E nós estávamos contratando. E ela foi lá pedir emprego pro filho dela. Daí eu olhei pra cara dela e falei, cadê teu filho, né? Não, mas ele vai vir e tal, eu só queria pedir emprego. Daí quando você for entrevistar ele, não, meu filho, ele que tem que vir aqui. Então quando você for, eu já vou te dar dica número 1, dica de ouro. Quando você for pedir emprego para alguém, quando você for pedir uma oportunidade de trabalho, não leve sua mãe. Vá você sozinho. Renatinho, mas eu tenho vergonha. Então nós vamos falar disso aqui. Porque a igreja, repete comigo, a igreja é um lugar de desenvolvimento de pessoas. E é isso. Tem essa frase aqui em algum lugar. Acha aí para mim, o pessoal da projeção. A igreja é um lugar de desenvolvimento de pessoas. Eu aprendi essa frase quando eu tinha 14 anos. E eu não esqueci até hoje. O mercado de trabalho, ele procura pessoas que têm as nossas habilidades. Você já pode desenvolver essas habilidades aqui. A igreja, ela te encoraja. Eu estou tirando um pouquinho da parte espiritual. Eu estou misturando um pouco da parte espiritual da parte sociológica, social. Não sei qual seria o nome, mas eu estou colocando essas duas coisas no mesmo patamar nesse momento. A igreja é um lugar de desenvolvimento de pessoas. Aqui, você adquire, você desenvolve habilidades relacionais. Como, Renato? Você é encorajado a falar com pessoas, sorrir e receber bem. Quem aqui está no Instagram do Start? Quem aqui assina o Instagram do Start lá? Tá lá, subscribe. Assina, segue, follow o Instagram do Start. Se você segue o Instagram do Start, se você vê o Instagram do Start, vai lá hoje, agora, depois que você... Agora não, depois que acabar o app, depois que acabar, e vai ver a galera da recepção. Eu tinha um emprego, eu trabalhava numa loja que era uma multinacional, e a obrigação do colaborador, quando ele chegava, era falar assim, qualquer um, quando abria a porta da loja, dava uma sinetinha que a gente ouvia, um sinalzinho, e aí a gente falava, se era bom dia, boa tarde, boa noite, mas a gente falava, boa noite, seja bem-vindo. Todo mundo falava isso. E quando eu cheguei hoje, eu tive a mesma sensação. Eu falei, uau, vai dar certinho com a palavra. Né? A porta abriu, boa noite, seja bem-vindo. E tinha pessoas que tinham dificuldade de fazer isso. A igreja é um lugar que desenvolve você. Quem aqui já sentou do lado de alguém que era a primeira ou a segunda vez que veio no Start, ou terceira, enfim, mas você percebeu que aquela pessoa estava sozinha e você sentou do lado e fez amizade com essa pessoa? Levanta a mão para eu te ver. Você já teve essa atitude de sentar do lado de alguém que não conhecia. Beleza. Agora, quando você chegou, alguém sentou do seu lado para te receber bem. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Alguém sentou do seu lado. Levanta a mão. Olha que legal. Nesse momento, você não sabia, mas você estava sendo treinado nas suas habilidades relacionais. Então aqui é um lugar que você treina. Olha, quando eu abro o culto, às vezes eu abro a programação e eu falo, boa noite, sejam bem-vindos ao Start. Vire para quem está do seu lado. Olha só como que a gente faz. Vire para quem está do seu lado e fala, que bom que você veio, não é? Não fala assim? Que bom que você está aqui. Não, gente, eu não estou pedindo para você fazer. Eu não estou falando para você fazer, eu estou dizendo o que a gente faz. E aí você pega, mas valeu. E aí você pega e conversa com quem está do seu lado, que você não sabia. Você não tinha consciência, mas você está sendo treinado nas suas habilidades relacionais, que o mercado tanto precisa. Superação de limites. Eu vou seguir a minha
a minha anotação que ela é mais completa aqui. Superação de limites, né? Então, às vezes, você estava tímido e percebeu que agora você não é mais tão tímido quanto você imaginava. Alguém aqui era muito tímido depois que veio para a igreja, depois que veio para o Start, está em vitória na área da timidez? Eu quero saber de vocês que levantaram a mão. O Start ajudou? A igreja ajudou? Você entende que a igreja é um lugar de desenvolvimento de pessoas? Descoberta de talentos. Olha só. Nós temos um monte de ministério aqui na igreja. Vários ministérios. Nós temos o Ministério do Ensino, Nova Baby, Nova Kids, Berçário. A gente tem um monte de ministério aqui na igreja. A gente tem, eu pus alguns aqui, ó, recepção, fotografia, edição de vídeo, iluminação, música, instrumentos, né? O próprio cantar, tocar instrumentos, escola de música, escola de inglês. Você descobre talentos que você não sabia que tinha. Tem adolescentes que começaram a fazer ministérios aqui na igreja. Adolescentes, eu não estou falando adulto. E já estão ganhando dinheiro. Porque ele aprendeu a tirar foto, ele tira uma foto, ele tira 2 fotos, ele faz uma sessão de foto e ganha dinheiro. Ele vai numa loja, ou para o empresário, ou para o empreendedor, e oferece de fazer algum reels criativo, de fazer alguns stories daquela empresa, e ele ganha um dinheirinho fazendo isso. Por quê? Onde que ele descobriu isso? Na igreja. Disciplina e compromisso. Que hora que começa a nossa programação? Ela começa às 7h50? Ela começa às 7h45? Ela começa às 7h30. 7h30 nós já estamos aqui com a contagem regressiva. Você aprende disciplina, você aprende cumprir horários. Aí eu falo para vocês assim, não usa celular durante a programação. Conversa com o seu líder de GA. Respeita o seu líder, respeita o seu amigo. Você já está aprendendo disciplina e compromisso. Então, eu poderia falar horas e horas sobre isso. Então a igreja é um lugar de desenvolvimento de pessoas. O Mica já falou sobre isso. Eu vou passar de novo em Gênesis capítulo 2, capítulo 1, primeiro. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 2. Versículo 15. O Senhor tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O nosso Pai trabalha. Deus, no primeiro capítulo da Bíblia, normalmente quem nunca leu a Bíblia, a primeira coisa que abre é em Gênesis. Primeiro capítulo da Bíblia a gente encontra o nosso Pai e o nosso Deus trabalhando. No segundo capítulo da Bíblia, Deus já está ensinando o homem a trabalhar. Ele já está ensinando nós a trabalharmos. No capítulo 3, mano, é o último aviso que eu vou dar. No terceiro aviso vocês vão mudar de lugar, fechou? Não dá para rolar assim. Próximo aviso, só vou dar um sinal pro líder e vocês já vão trocar de lugar, ok? No capítulo 3... a gente encontra a queda do homem. E ali, na queda do homem, o trabalho iria ser mais cansativo. Ele iria ser mais cansativo. Mas antes de Gênesis 3, não quer dizer que nós não trabalhávamos. Nós trabalhávamos sim. Porque Deus chama você e eu para criarmos junto com Ele. Deus nos chama para sermos co-criadores com Ele. Criar juntos. Nós sermos parceiros de Deus na criação. É isso que Ele nos chama. Então, quando Deus chamar você, aliás, Deus já está chamando você, Ele quer te encontrar trabalhando. Deus não quer encontrar vocês entregue a um espírito de preguiça. E o espírito de preguiça, ele pode ser tanto um comportamento de preguiça, um comportamento preguiçoso, como ele pode ser um demônio da preguiça. E que hoje é um dos pecados que mais assolam os adolescentes é a preguiça. Quando Deus te chamar, e Ele já está te chamando, Ele não quer te encontrar preguiçoso.
Aliás, a gente cantou isso. Ele quer te encontrar com a chama acesa. A chama não acende sozinha. Para você estar com o seu fogo, o fogo do Espírito Santo no seu coração, você precisa atender disciplinas espirituais, orar, jejuar, buscar Deus, ler a palavra, ter seu tempo de adoração, buscar o Senhor, para que sua chama do Espírito Santo no seu coração, ela esteja cheia e acesa. Então, Ele te chama agora. Deus usa pessoas que estão trabalhando. O seu estudo já é um trabalho. E eu quero valorizar você que estuda. O Mica falou que ele era um bom aluno, eu era um péssimo aluno. Vocês já sabem disso, eu já falei várias vezes. Acho que eu só tomei vergonha na cara depois do primeiro colegial. Porque até o oitavo, não tinha nono, até o oitavo, eu não valia um big. Eu falo com vergonha isso. Só que isso foi ruim para mim. Porque quando eu comecei a ser contratado, o meu salário não era dos melhores. Eu poderia ter uma qualificação melhor, um salário melhor, uma posição melhor. Mas eu plantei isso, eu tive que colher. Enfim, essa é uma outra história. Mas por causa do tempo a gente não vai entrar. Então, eu quero ir para o tópico 1, 2 e 3 que está lá. Pode passar o slide? Não, pode passar. Aqui é a série de apps, né? Mas eu não vou falar. Não, pode passar. Eu vou lá o seu ministério começa agora. Deus chama pessoas que estão trabalhando. E se você tem a visão que o trabalho é um castigo. Deixa eu corrigir uma coisa na cabeça de vocês. É o ponto 3. Se você tem a visão que o trabalho é um castigo, você precisa urgente mudar a sua visão. Em nome de Jesus. E eu falo isso porque você vai precisar aprender isso o mais rápido possível. Olha, nós estávamos lá o Micael ainda citou, na conferência na encontro de homens, no acampamento de homens. E são lições que os homens, os pais de vocês estão aprendendo agora. E você precisa aprender junto com eles, e o mais rápido possível. O trabalho não é um castigo. O trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho é um chamado de Deus para você exercer seu ministério. Ele está te chamando para isso. E eu não quero desmerecer você que ainda não está trabalhando. Calma, vai ter tempo, você vai trabalhar muito. Talvez você esteja enchendo a paciência do seu pai, falando: pai, eu quero trabalhar, mãe, eu quero trabalhar. Calma. Porque quando você começar a trabalhar, você não vai parar mais. Calma. Se você está trabalhando, tudo bem. Mas se você não está, calma. Você precisa estar muito bem preparado. O Micael falou do inglês aqui. Você tem outras habilidades que você precisa desenvolver. Você precisa entregar suas notas na escola. Você precisa dar um bom testemunho com as suas notas. Você precisa ser rápido nisso. A sua luz está sendo mostrada ali. Então, se você tem a visão que o trabalho é um fardo, você precisa mudar muito rápido isso. O trabalho foi criado por Deus lá no Éden. Lá não tinha salário, mas tinha propósito. Então o seu trabalho, o seu estudo, a sua vida precisa de propósito. Propósito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a visão agora é você continuar a sua parceria com Deus. E se você não tem parceria com Deus, você precisa começar uma parceria com Deus a partir dos seus estudos. Começa rápido. João 5,16 diz assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas, os milagres, no sábado. E Jesus disse assim: o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. O nosso pai trabalha até agora. E nós também trabalhamos. O seu estudo é um propósito. A sua vida é um propósito. Você não pode e não deve jogar os seus melhores dias no lixo. Você precisa ser luz lá onde você está colocado. Eu não sei como que é o seu algoritmo no Instagram. Meu algoritmo é muito louco. Porque ele vê em muitas coisas. Mas eu sigo também uma galera que fala de Jesus nas escolas.
que fala de Jesus com o seu testemunho. E Deus faz coisas grandiosas através da vida desses meninos e meninas. Ele também chama você. Não é só para tirar a nota, só para passar. É para ser um destaque, é para ser melhor. Deixa eu contar uma coisa para vocês que talvez você nunca se deu conta. Eu estava falando que a igreja é um lugar de desenvolvimento de pessoas, né? Eu já passei disso aí, mas tudo bem. A igreja é um lugar de desenvolvimento de pessoas. Aqui na igreja é um lugar de relacionamentos saudáveis. Relacionamentos muito saudáveis. Veja só, a igreja, por si só, ela é empreendedora. Eu vou dar um exemplo. Eu viro para vocês e falo, galera, nós vamos fazer um acampamento. Aí vocês, acampamento. Existe acampamento? Não. Galera, vamos fazer um start board. Existe start board? Não. Vamos fazer um piquenique no lago. Ou seja, a gente tira ideias, tira coisas, e vocês entram com a liderança nessa parada, coisas do nada. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um piquenique no lago. Mano, esse líder é louco, vai fazer um piquenique durante o culto, aí vai tirar todo mundo. Isso é empreender. Vamos criar um ministério do nada, vamos tirar uma banda, vamos chamar, sei lá, TS Band, vamos trazer os caras de lá pra cá, vamos chamar, fala uma banda aí que já veio pra cá. Não veio ainda. F-Hop, vai, F-Hop veio, oficina tá aí amanhã. F-Hop não, né? F-Hop sim, ou não. E aí traz os caras daqui, mano, isso não existe. E aí, pá, o bagulho aconteceu. Você entende que você está inserido totalmente nesse contexto de fazer as coisas acontecer? Quem lembra do Bold 333 que a gente fez no ano passado? Cara, a gente não tinha nada, e vocês oraram pelos amigos, convidaram os amigos, e os amigos vieram. Então, a igreja por si só, ela é empreendedora. Os ministérios, conforme eu falei, eles criam talentos e desenvolvem talentos. Olha que legal. Na igreja, nas igrejas, e nesta igreja, em qualquer igreja, você tem a oportunidade de fazer conexões. Conexões. Pô, eu tô terminando a escola, tô terminando meu curso técnico, e aí de repente eu tô ali no café, e aí eu converso tô no café, tem um cara na minha frente, eu vou inventar um negócio que quase aconteceu. Eu estava conversando com um adolescente no GA, e esse adolescente faz mecânica. Tá? Ele é mecânico, trabalha de mecânico. Só que lá no café lá embaixo, tem um dono de uma das maiores oficinas mecânicas do Brasil, e ele está ali no café, tomando café. Se esse adolescente é um adolescente antenado, ele já está ali no café, toma um café e fala, e aí cara, tudo bem? Você é de tal empresa, né? Pô, que legal, eu também sou mecânico. Sério, você é mecânico? Quantos anos você tem? Eu tenho 15. Pô, parabéns. E já rola uma interação, já rola um bate-papo ali. E de repente o adolescente pode até sair com o emprego arrumado. Eu não estou falando que é para vocês fazerem isso, mas eu estou dizendo que são coisas que acontecem e que está aqui. E aí esse adolescente que era mecânico, e eu fiquei muito feliz porque ele falava com o peito cheio assim, eu sou mecânico. E eu fiquei muito feliz, cara, que ele falava com convicção, eu sou mecânico. Eu conversei com o dono de uma das maiores mecânicas da cidade aqui, e ele falou, cara, me dá o nome desse menino. Para eu ficar de olho nele. Então a igreja, ela te proporciona você ter contatos que você não teria. Se você fosse bater na porta de um empresário, quando você estiver procurando emprego, veja que nós estamos te preparando, né? Quando você estiver procurando emprego, talvez essa pessoa não tenha tempo de te receber. Só que às vezes você está servindo e ele já está te vendo servir. O dia que você falar com ele, e aí, Zé, tudo bem com o senhor? Tudo? Eu estudo tal coisa. Pô, que legal, eu tenho uma empresa disso também. E aí vocês começam a conversar e de repente você arrumou um trabalho. Uau! O que eu quero dizer é que a igreja te proporciona conexões. Conexões. Vocês nem sabem, mas tem um monte de líderes aqui e irmãos da igreja que são empresários. E que eles vão talvez empregar vocês, convidar vocês para trabalhar. Você vai ser um convidado deles para trabalhar. Mas como que ele vai saber se ele pode confiar em vocês?
Alguns deles já viram você trabalhando. Alguns deles já viram você dando boa noite lá na porta, você servindo na foto, você servindo na iluminação, você arrumando o alinhamento das cadeiras. Essas pessoas são muito atentas. O que eu quero te dizer é que as oportunidades vão surgir. E você está no melhor lugar que você poderia estar para você ser desenvolvido pessoalmente, nas suas emoções, profissionalmente e espiritualmente. Porque nós principalmente, o mais importante é a gente cuidar do seu espírito. A gente cuidar daquilo que você se alimenta. Então, entenda que quando você faz um ministério, seja o nada aconteceu, pegar um pano e limpar o banheiro, arrumar um alinhamento de cadeiras, Deus está te forjando. Deus está te treinando, porque você vai usar tudo isso também. Faz sentido na cabeça de vocês? Que você está sendo treinado? Faz ou não? Só que às vezes você não sabe que você está sendo treinado. Aí eu venho aqui e dou essa notícia para você. Você está sendo também treinado. Então, quando você pensar nessas coisas, você não pode negociar a sua fé. Olha o que a Bíblia fala. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Com quem que você anda? Essa pessoa está te impulsionando ou essa pessoa está te colocando para baixo? Essa pessoa te aproxima de Cristo ou ela te afasta de Cristo? Deus se alegra com seus estudos. Deus se alegra com sua dedicação e Deus se alegra com o seu trabalho. A Bíblia fala que tudo que a gente fizer, que a gente coma, que a gente beba, que a gente faça qualquer coisa, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então você precisa pensar que Ele já está trabalhando na sua vida e que você tem características que o mercado lá fora já percebeu e ele espera isso de vocês. Eu estou caminhando para o final. Primeira coisa que o mercado já sabe sobre vocês e talvez vocês não saibam. Vocês já sabem, essa primeira é muito fácil. Vocês são nativos digitais. Eu e a galera aí dos líderes, a gente passou por algumas fases, mas vocês já são nativos. Só que você não pode deixar essa onda passar. Você tem que estar muito atento. O Mika já falou sobre isso, eu não vou voltar. Você precisa também entender um princípio. Que tudo é bíblico, mas nem tudo te convém. Eu falei tudo é bíblico? Não, falei errado. Tudo é permitido, mas nem tudo te convém. A Bíblia fala isso em 1 Coríntios 6,12. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando você pensa em tecnologia, a tecnologia na sua cabeça, ela precisa ser uma ferramenta e não um propósito. Você usa a tecnologia, você não é dominado por ela. Você precisa se cuidar para você não ser um idólatra da tecnologia. Idolatrar a tecnologia. Você usa ela trabalha para você. Você não é dominado por ela. E eu falo isso, estou falando de tecnologia, mas pode ser qualquer coisa. Você e eu precisamos tomar cuidado para os seus desejos não se tornarem ídolos. Deus derruba toda idolatria. Ele não permite idolatria. Êxodo 23. Você domina o seu celular ou é dominado por ele? A tecnologia deve ser uma ferramenta e não um propósito. Você está no comando. Segundo, vocês têm uma tendência, eu estava conversando com alguém e essa pessoa dizia o seguinte: eu estava conversando com um adolescente, daí ele não sabia fazer determinada coisa, quando eu perguntei a resposta, ele já estava com o vídeo do YouTube, com todas as... ele já estava com o vídeo do YouTube, com todo o passo a passo a fazer daquela solução de problema. Ou seja, você é uma geração, pode passar para o próximo, que aprende sob demanda. Eu preciso aprender tal coisa. Você vai lá, pega um vídeo, um tutorial, joga na IA e aprende a fazer aquela coisa. Muito legal. Então,
Isso é uma habilidade muito boa para vocês. Vocês são muito rápidos na solução de problemas. Só que eu preciso chamar a sua atenção numa coisa. Valorizar a formação contínua e o estudo da palavra. A Bíblia fala em Oséias 6,3, ele diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Ele virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Jesus e a palavra de Deus você não aprende sob demanda. Olha aqui para mim, todo mundo. Quando eu preciso de alguma coisa, ou quando você precisa de alguma coisa, você vai lá no YouTube e pega um tutorial, não é verdade? Isso é ensino sob demanda. Eu vou lá e aprendo aquilo que eu preciso. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Isso é uma habilidade que vocês têm. Eu também tenho essa habilidade, graças a Deus. É porque eu não sou nem tão velho para ser jovem, nem tão jovem para ser velho. Mas tudo bem. Essa é uma outra história, um grande poeta falou isso um dia. Mas é o seguinte, a palavra de Deus não dá para negociar. A palavra de Deus é contínua. Quando eu precisar saber de Deus, eu vou lá na Bíblia e aprendo só aquele trecho. Não! A Bíblia, ela é contínua. O estudo da palavra, ele é contínuo. Não dá para você ir lá e aprender só sob demanda. Você tem que ter um relacionamento com Deus contínuo e todos os dias, o tempo todo, porque senão você esfria e se perde. Então, beleza que você gosta de aprender por demanda. Ok, é uma habilidade, parabéns. Mas Jesus não é sob demanda. É relacionamento diário. Nós vamos começar agora nos próximos dias, acho que na segunda-feira, 14 dias de jejum e oração. São 14 dias. Vocês vão ser convidados para entrar nessa. É 14 dias. A leitura da Bíblia, a galera que está no desafio da leitura, é todo dia. Não dá para ser sob demanda. Então, legal, mas não dá para ser sob demanda. Algumas coisas sim. O Mika falou sobre busca de propósito e flexibilidade, que é um ponto que eu também vou falar. Você tem o maior propósito da vida, que é a palavra de Deus. Você tem o maior chamado da vida, que é a palavra de Deus. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. E qual é o seu propósito então? Amar a Deus, servir pessoas, aonde? Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Amar a Deus e servir. Não importa que você vai servir como médico, como desenvolvedor de games, não importa que você vai servir como um faxineiro, como um mecânico, como um pastor, como um engenheiro, não importa como você vai servir, mas você vai amar a Deus e servir as pessoas. Penúltimo, vocês são, e o mercado já sabe disso, criadores e solucionadores. Vocês criam as coisas e Deus quer criar junto com vocês. Êxodo 15:31. Encheu o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, inteligência e capacidade artística. Deus enche a sua vida, assim como fez com Bezalel, com capacidade, com criatividade, com propósito, para você resolver problemas. O Mika falou, você precisa ser um bom solucionador de problemas. E por último, consciência social e exigência ética. Ele deu o exemplo do chiclete. Quem masca esse chiclete é mais feliz. Quem masca esse chiclete tem menos estresse. Mas onde quer que você... Olha aqui para mim. Aonde quer que você for plantado, você precisa brilhar à luz de Cristo. Quem chegar perto de você precisa entender o propósito pelo qual você foi chamado. Aquele que se aproxima de mim vai sentir algo diferente. Vai perceber que chegando perto de mim tem salvação, tem propósito, tem pão. Quem é que, se fosse um mendigo e achasse um lugar onde está dando alimento, iria esconder das pessoas? Não, a gente avisaria para todo mundo: ei, ali tem pão. Você tem nas suas mãos salvação. E você não pode negar isso para as pessoas. Você tem o melhor propósito e a maior causa que o mundo está procurando e perecendo. Você não pode guardar isso para você mesmo.
não se pode vender só por uma propaganda de chiclete. Mas a sua vida é o propósito. A sua vida é o propósito. Então, eu queria que você fechasse seus olhos, a gente já está no final. Queria que você pensasse que Deus já colocou no seu coração aquilo que o mundo precisa. Existem palavras que falam sobre vocês, e eu rejeito essas palavras em nome de Jesus. Ele diz que vocês são uma geração perdida. O mundo diz que vocês são aborrecentes. O mundo diz que vocês são fracos. Mas Deus já depositou em vocês aquilo que Ele quer. Ele já depositou os dons e talentos e a criatividade que Ele quer. Fecha seus olhos agora, olha para você. Aquilo que Ele deseja de você já está aí dentro. E Ele precisa que você entenda quem você é. Você precisa saber sua identidade, quem você é. Para que você possa transbordar do sonho dEle para a sua vida. E talvez você esteja perdido. Meu Deus, vai falar de profissão. Eu não sei o que eu vou ser. Mas nosso objetivo com esses apps, com essa série, é que você desperte em Deus aquilo que você foi chamado para ser. A potência que você é. Você não é uma bomba que falha. Você é uma potência que atinge o seu propósito. Deus já colocou em você aquilo que Ele quer. E você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa o que eu sou, usa o que eu sei e usa o que eu vou aprender para atingir os seus propósitos. Senhor, eu oro, Senhor, nesse momento, com esses adolescentes. Alguns já começaram a entrar no mercado de trabalho. Outros ainda estão se preparando. Alguns já entenderam a importância dos estudos. E outros ainda estão xingando a escola. Alguns já conseguiram vencer a preguiça. E outros estão inertes, totalmente dominados por esse espírito. Meu pedido, Senhor, para cada um desses adolescentes, é que o Senhor possa despertar, Senhor, o seu Espírito Santo no coração de cada um deles. Que não importa a área profissional que eles vão atuar, sejam serviços de base, empresários, empreendedores, CLT, PJ, desenvolvedores, não importa. Eles sejam honrados pelo Senhor. E que jamais eles sejam envergonhados pela preguiça. Senhor, a minha oração é que eles possam entender que o trabalho deles de estudar, de entregar suas tarefas, de entregar o seu dia a dia na escola, glorifica o seu nome, alegra o seu coração. Senhor, que o Senhor desperte no coração deles a importância de ler a sua palavra e meditar todo dia. É uma geração que aprende sob demanda, vai lá, aprende e faz. Mas que eles possam ter a consciência de que o relacionamento com o Criador é todo dia. A adoração é todo dia. A oração é todo dia. A leitura da palavra é todo dia. E eu te peço, Senhor, que o Senhor desperte meninos e meninas, homens e mulheres nesse lugar, para que eles possam atingir a máxima potência do Senhor. Toca, Pai, esses corações. E que nessa série de apps, o Senhor venha desenvolver dons e talentos. E nós te agradecemos, porque a igreja, Senhor, é um lugar de desenvolvimento de pessoas, e que o Senhor já chamou os adolescentes, essa geração alfa, para derramar dons e talentos sobre a vida deles. Desperta os dons, desperta os talentos, desperta os ministérios, desperta o chamado. Em nome de Jesus. Amém.